Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professora Win Ferreira, PhD, no canal Educação Inclusiva. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante e muito importante para você, professora e professor, que estão na sala de aula, tentando promover uma docência cada vez mais inclusiva. Bem, imagine a seguinte situação. Você chega na sua sala de aula e literalmente está uma bagunça, uma barulheira. Qual é a sua reação? O que você faz? Você reprime os seus estudantes? Você bate palma e diz: atenção, todos sentados e quietos. Você senta, fica quieto na sua cadeira, quieta na sua cadeira, aguardando que os estudantes notem a sua presença. Você observa a turma, lembra? Professor pesquisador, professora pesquisadora, que a gente conversou sobre esse tema no vídeo passado, vídeo 20. Você pega a sua régua de madeira e bate em cima da mesa com toda a força. Enfim, o que é que você faz? O que eu faria numa situação como essa? Eu provavelmente me sentaria no chão. Ou subiria e ficaria em pé na mesa, sem falar uma palavra. Porque as crianças, os jovens e mesmo os adultos são curiosos. A curiosidade faz parte da natureza humana. E aí, muito provavelmente, um ia observar, o outro ia observar, ia dar um toquezinho assim no colega e ia dizer: todo mundo num determinado momento ia estar olhando para mim. Eu tenho certeza, faça um teste. Uma outra coisa que eu poderia fazer é dizer assim para alguns alunos que estão quietos e atentos: olha, vocês estão interessados nisso? Eu teria comigo já preparado, por exemplo, um saco com alguma coisa muito interessante dentro. Poderia ser balinhas de boas-vindas, poderia ser papeizinhos escritos com coisas interessantes. Se forem crianças menores, poderiam ser desenhinhos pequenininhos que fossem entregues para cada uma delas, mas alguma coisa que despertasse o interesse e a motivação. E aí, uma vez que a gente já tenha pensado nessa situação, que é tão comum, né? Você chegar na escola, na sala de aula e tá uma zona, a gente vai começar a pensar, sabe em quê? Na rotina da docência. Eu vou chamar aqui de rotina pedagógico-docente. Por que a rotina é um elemento tão importante na educação formal e, em geral, na vida das pessoas? A rotina, ela traz uma estrutura mental, ela ajuda você, na sua vida regular, a se organizar, a se planejar, a saber o que é que vai acontecer, a saber aonde você está e quais são os compromissos ou tarefas que você tem para realizar. Para as crianças, jovens e adultos na escola, a rotina da sala de aula é fundamental. E olhe, imagine os estudantes que estão na educação básica, ensino fundamental 2, ou que estão no ensino médio, que tem uma série de professores, né, um conjunto de docentes ensinando com estilos e ritmos diferentes. A rotina de cada um, que é baseada nas características do ensino de cada um, é fundamental, porque isso ajuda o estudante, a estudante a se organizar para aquela aula. Naturalmente, esse processo de entrar no ritmo do professor ou da professora vai acontecer se você introduzir uma rotina. Então, o que você pode fazer? Primeiro, você vai criar uma forma de entrar na sala de aula. Vai trazer algo que desperte o interesse, a curiosidade e, claro, a motivação. Você sabe que sem motivação as pessoas não ficam interessadas em aprender. Então, veja, a primeira questão é como você chega na sua sala de aula. Qual é a sua característica, não a minha. Eu te disse o que eu faria, mas o que você faz e como é que você poderia melhorar o que você faz para assegurar que você vai despertar interesse, vai despertar curiosidade e vai produzir, vai provocar motivação. Segunda, como é que você vai introduzir para a turma? Lembra, a turma é uma comunidade de aprendizagem diversa, que tem pessoas com ritmos e estilos de aprendizagem diferentes. Então, como é que você vai
introduzir o tópico da aula naquele dia. E mais, você tem que deixar uma dica lá na última aula, dizendo: olha, na próxima aula a gente vai trabalhar esse tema. Veja o que você descobre sobre isso, ou cria alguma pequena tarefa para que cada estudante ou cada dupla, no mínimo é melhor, ou cada tripla, possa se organizar para trazer alguns elementos para a sala de aula na aula seguinte. 3. Como é que eu vou provocar motivação, interesse e curiosidade para trabalhar aquele tópico? Uma vez que eu criei a motivação, o interesse e a curiosidade, aí eu vou criar um espaço de compartilhamento de conhecimentos, informações, habilidades, do que quer que você esteja trabalhando. Então, você vai mudar um pouco aquela estrutura rígida da sala de aula, um atrás do outro, olhando para a nuca do colega da frente. Você, toda poderosa, lá na frente, com conhecimento, falando o que você quiser e o que você não quiser. Não! Cria uma estrutura, lembra a organização da sala de aula? Uma organização da sala de aula, um ambiente que vai trazer prazer, vai trazer aquela sensação gostosa de eu quero participar. 4, quando ou enquanto seus estudantes e suas estudantes estão interagindo com aquele conhecimento, com aquilo que você trouxe, que é tão legal, que é gostoso, o que você vai fazer? Você vai circular. Você vai dar atenção, você vai reforçar, você vai dar dica. É como é que você vai criar na sala de aula essas oportunidades de interação entre os estudantes, de reforço, de celebração, de uau, que coisa fantástica que você criou, enquanto você circula. Quanto mais você oferecer para os seus estudantes e para as suas estudantes esse tipo de feedback contínuo, mais você vai ter estudantes interessados, motivados e curiosos. A curiosidade, claro, depende muito do que você vai conseguir criar para despertar. Opa, uau, o que será isso? Não importa a disciplina. Pode ser matemática, pode ser história, pode ser geografia, mas sempre é possível ser altamente motivante, ok? Eu espero que com esses elementos você possa um pouco repensar a sua prática e criar uma rotina, que é essa que eu apresentei para você incipientemente agora, e você vai ver que na medida em que você repete essa rotina ao longo do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, dali a pouco a sua sala de aula funciona como uma orquestra, está toda sintonizada no maestro, na maestrina, que é você, professor e professora. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Espero, acima de tudo, que você pare e reflita sobre a sua prática. Lembra? Comece a desenvolver a habilidade de ter um professor ou uma professora que pesquisa a sua prática docente e, acima de tudo, também que os seus estudantes comecem a curtir cada vez mais, chegar na sua sala de aula e aprender com prazer. Um beijo no coração. Se você ainda não curtiu e gostou, curta agora. Compartilhe o vídeo com seus colegas e ajude a contribuir para que outros seres se beneficiem com o conhecimento que aqui eu estou compartilhando com você. Om Shanti.